Eu não vou falar que o filme de hoje é uma carta de amor ao cinema para não deixar o Max do Entre Planos com preguiça. Ele falou no Twitter, ele tá certo, é uma expressão meio enjoadinha, carta de amor ao cinema, mas é uma carta de amor ao cinema. E mais do que isso, é o filme mais pessoal do diretor. Ele passa boa parte batendo palmas para ele mesmo. O Spielberg já usou pedaços da infância dele, traumas da infância dele, como combustível para outros roteiros, mas aqui é um paralelo direto. Fosse outro diretor e eu provavelmente estaria dizendo que o filme é autocongratulatório demais. Mas se tem alguém que ganhou o direito de contar sua história com um pouquinho de autoindulgência, é o tio Spielberg. Vamos lá? Vamos lá. The Fabelmans, ou Os Fabelmans. O filme se passa nos anos 50 e 60 e retrata as memórias de Steven, quer dizer, Sammy Fabelman, e os acontecimentos que moldaram sua paixão pelo cinema. Eu falei memórias porque é mais ou menos assim que o Spielberg dirige o filme, pelo menos é com essa percepção que ele funciona melhor. Alguns diálogos, algumas situações são um pouquinho hiperrealistas, o que é indicativo de uma memória. Ele está contando a história que ele lembra. O filme tem uma estrutura narrativa, é uma história linear, mas talvez tivesse funcionado melhor se não fosse. Talvez uma série de memórias avulsas teria sido o caminho, porque é aí onde o filme brilha, mas se você analisar o foco, é um pouquinho problemático. A gente vai chegar lá. A fotografia do Janusz Kaminski é muito boa, retrata, por exemplo, a mãe dele, a mãe do personagem, como um anjo. Tem uma cena, uma das primeiras cenas dela, onde ela está agachada na esquerda, e a luz que bate nela é completamente celestial, então você vê as memórias afetivas. Embora o personagem sinta raiva da mãe em alguns momentos, a memória por ela é muito afetiva, muito amor ali. O vínculo dos dois é muito forte, é ela que percebe essa coisa artística no filho, é ela que percebe que aquilo é realmente uma coisa séria, enquanto o pai vê aquilo como um passatempo, embora o pai também apoie o filho, mas não é a mesma coisa. Aliás, embora não seja o seu melhor, esse talvez seja o filme mais essencialmente Spielberg que o Spielberg fez. Tá tudo aqui, daquela câmera macia, a equipe, não vou dizer a equipe de sempre, mas uma equipe que ele gosta muito de usar. Então, além do Janusz Kaminski na fotografia, tem o John Williams fazendo a trilha sonora. Essa galera fazendo coisas boas já é muito melhor que a maioria dos filmes que a gente vê por aí. É mais que suficiente aqui para criar pelo menos quatro cenas genuinamente memoráveis. Eu não vou dar spoilers, então eu vou falar por alto, mas a cena da dança, por exemplo, é maravilhosa. Ela é muito bem fotografada, mas não é só isso, claro, a fotografia apenas realça a magia daquela memória, a beleza daquele momento. A cena do macaco é sensacional. Tem uma cena também que foca na expressão facial da Michelle Williams, que deveria ser uma, mas na verdade eu vou falar mais tanto dessa como da do macaco quando eu chegar na Michelle Williams. Eu gostei muito do primeiro ato, a maneira como ele é apresentado ao cinema, que é uma espécie de trauma cinematográfico, digamos assim. O menino ficou piradão, é divertido de ver, é legal de ver o vínculo artístico que a mãe tem com ele, o apoio que ele recebe, ele fazendo os filmes. Qualquer pessoa, qualquer cinéfilo, qualquer pessoa que já brincou de fazer cinema, que já fez filmes, o que gosta, ele lá com os amigos brincando e fazendo os planos sequências, a galera atrás da câmera vem, dá a volta, pega do outro lado, e ele com os pedacinhos de filme, com fitinhas na mesa e a tesourinha, porque cinema era muito diferente naquela época. Lá pela metade do segundo ato, a narrativa começa a ficar um pouco bagunçada, o foco do filme fica disperso, você não sabe exatamente qual história ele está querendo contar, por isso eu falei que ele funcionaria melhor como uma série de memórias avulsas. Então, durante boa parte, o foco está nele, é claro, ele é o personagem principal, mas há um momento que parece que o filme está mais examinando a família dele. A mãe dele tem muito destaque, a personagem da mãe dele, então há um momento do filme que está focado no estado mental dela e na bipolaridade dela. O filme não chega a usar esse termo, mas ele é bipolar. De novo, deixa chegar na Michelle Williams. Aí depois entra num arco meio Dawson's Creek, com os adolescentes na faculdade, e ele sofre bullying, e entra toda uma coisa, entram personagens novos que eu não tava nem aí. Algumas reações lá, onde ele força um pouco a mão. Nunca fica ruim, o filme nunca fica ruim, mas ele fica menos bom. Eu amei o final, eu amei com
todas as minhas forças, cada segundo da última cena do filme, dessas coisas que te deixa de bom humor, assim, que te põe pra cima, é um final propositalmente edificante. Mas o foco narrativo titubeia bastante. Eu gostei muito das coisas envolvendo o jovem Spielberg, mas o que realmente me ganhou nesse filme foi tudo que envolve a personagem da mãe dele, então vamos falar logo da Michelle Williams. Até The Fabelmans eu achava a interpretação do Richard Gere no filme Mr. Jones, de 93, o melhor retrato de um bipolar no cinema, e não há muitos muito bons. A Michelle Williams já tinha mandado bem como uma bipolar no filme Ilha do Medo, do Scorsese, e agora ela tá perfeita, um pouquinho afetada, pode ser. Quando ela tá maníaca, você vê uma ou outra cena dela mais normalzinha, dela lidando com sentimentos talvez um pouco mais contidos, teria ajudado. Ela tá um pouco afetadona, mas uau, ela... E de novo, o filme não usa o termo bipolaridade, mas a maneira como o estado mental dela é retratado no filme, é óbvio que se trata de uma mulher maníaco-depressiva, então ela tem uma coisa artística, uma coisa inquieta, uma coisa de estar querendo se mexer, falando alto, falando rápido, querendo tocar, querendo fazer música, querendo dançar, querendo fazer arte, querendo fazer coisas. Aí entra a cena do macaco. A cena do macaco é talvez a coisa mais bipolar que eu vi no cinema. E a justificativa dela para a existência do macaco é tão bipolar. Isso, inclusive, eu sei de uma história de uma pessoa que fez a mesma coisa, de uma pessoa bipolar que fez a mesma coisa. É sinistro. Eu falei na minha crítica de Tar que eu tô torcendo pra Cate Blanchett ganhar o Oscar e, assim, agora eu tô com os Fabelmans, que eu revi recentemente, mais fresco na cabeça, mas assim, a Cate Blanchett destrói, tomara que ela vença mesmo, mas se a Michelle Williams ganhar, não vai ser uma injustiça, não vai ser um momento triste. É uma atriz que só melhora, é impressionante, até... Curioso que eu falei que esse filme tem uma pegada Dawson's Creek de adolescentes que estraga. A Michelle Williams começou no Dawson's Creek e ela parece melhorar a cada filme. Que atriz boa. O Paul Dano também tá muito bem, mas é uma energia bem diferente da dela, muito mais calma, muito mais contido. Transita bem a linha entre querer apoiar o filho, mas também... calma aí, filhão, você tem que ter um plano mais sério pra sua vida. Você vai ficar nesse passatempo de cinema até quando? E ele faz isso bem, ele nunca parece caricato, ele nunca parece... Ele parece muito humano. Há uma cena, vou tentar descrever sem dar spoiler, que envolve ele olhando para uma coisa. E a reação dele é aquela coisa de você perceber que uma pessoa que você ama, de verdade, não te ama de volta. E isso é muito forte. O Paul Dano, acho que tá sempre bem, né? Não lembro de um filme onde ele... Talvez o último Batman, né? Quando ele fez o Charada lá, não gostei. Me deu uma antipatia, um sono e uma preguiça total. Mas agora ele voltou a ser o Paul Dano de sempre. Ele tá ótimo aqui. O Gabriel LaBelle, que faz o jovem Spielberg, é um achado. O Spielberg é muito bom em extrair boas interpretações. Ele faz isso. Ele fez isso ano passado com o remake lá do... O musical, gente. Como é que chama o musical? O musical que ele fez o remake bonzão. Conseguiu pegar um filme bom e ficou melhor ainda. West Side Story. West Side Story, lembrei. E ele tá muito bem. Ele tem aquela coisa do encantamento quando ele olha para uma câmera, da timidez... Tem a única coisa do Dawson's Creek lá que eu gostei envolve uma namoradinha que ele tem, que eu gostei muito da personagem dela. Mas assim, a forma como ele tenta fugir do cinema, mas o cinema pega ele de volta sempre, e como aquilo é o que ele precisa fazer na vida, né? É a vocação maior que ele tem. Aí entra também a interpretação do Judd Hirsch. Uau! Ele tem pouquíssimo tempo em cena, mas ele engole cada segundo da cena, e ele fala justamente isso. Então o personagem não tá à toa, né? O personagem ajuda a pontuar essa coisa do sacrifício que você vai ter que fazer para viver da arte. Não, eu preciso fazer filmes. Então ele consegue entender isso. A mãe entende um pouco isso, mas a mãe, né? A mãe tá em outra, e aí o diálogo que ele tem com o tio, eu nunca vi o Judd Hirsch tão bem. Tomara que ele ganhe o Oscar de melhor ator coadjuvante. Tem o Seth Rogen também. Eu costumo dizer que ele sempre parece o Seth Rogen, e ele funcionando ou não vai depender do tipo de filme que o Seth Rogen tá. Então às vezes aquele jeitão maconheiro dele super funciona, às vezes não. Aqui ele não tá tão Seth Rogen assim. Eu não tô falando mal dele não, tá? Eu gosto do Seth Rogen. E o Spielberg consegue então dar uma filtrada, ele não atrapalha o filme, e é um personagem muito importante, embora também não tenha muito tempo em cena, que ele representa a justificativa para o que acontece com a família do Steven Spielberg. As duas atrizes que fazem as irmãs dele também estão muito bem, a cena do divórcio é muito boa, o elenco tá ótimo. The Fabelmans é um presente para cinéfilos. Eu não sei até onde
o filme vai agradar ao espectador mais casual, aquela pessoa que vê um filmezinho aqui, outro ali, mas quem gosta do Spielberg, quem gosta de cinema, quem gosta de bastidores, quem acompanha, quem gosta da história do cinema, quem já fez filme, vai ter um prato cheio aqui, com todas as coisas que ele já explorou em outros filmes, mas aqui ele vai um pouquinho além, e o filme, sim, é uma grande homenagem. Nota aquela parte dos adolescentes, né? Aquela parte dos adolescentezinhos, né? E tem uma parte da reação, onde tem um filminho e aí um adolescente reage à maneira. Beleza, a cena tem um pouquinho a dizer sobre a percepção, né? Do que a mentira que o cinema pode contar, mas achei tudo nada a ver naquela cena, tudo aquilo não precisava, mas eu gostei pra caramba do filme. Nota 8.3. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.